Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou. Muitas vezes nós esquecemos de viver esse tempo de graça, né? Às vezes por uma falta de formação mesmo, outras vezes por falta de abertura de coração. Nós vivemos a quaresma, quando vivemos, né? Mas nós esquecemos de viver esse tempo pascal. Claro que a nossa vida, a gente poderia dizer que ela vai acontecendo, deve acontecer nesse ritmo da liturgia. Só que muitas vezes nós vamos vivendo num ritmo totalmente pagão, não entrando na dinâmica da ressurreição, da Semana Santa, da Quaresma, do tempo comum. Porque tudo isso para nós deve nos atingir de forma profunda. Então, quando Jesus ressuscita, ele é primícia, né, daqueles que morreram, ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Às vezes não, mas no Antigo Testamento outras pessoas ressuscitaram. No Novo Testamento Jesus ressuscita algumas pessoas, Lázaro, né, e outras pessoas, o filho da viúva de Naim. Mas na verdade a ressurreição deles tem o nome ressurreição, mas nem deveria ter esse nome de fato, ressurreição, né? É uma ressurreição no sentido de reviver. Jesus não. A ressurreição dele é uma ressurreição que vence de fato a morte. Lázaro ressuscitou sim, mas não como Jesus ressuscitou, porque Lázaro morreu novamente. Todos que ressuscitaram nos relatos bíblicos morreram novamente. Mas Jesus não, ele ressuscita para não mais morrer. Ele vence a morte. Nesses tempos tão difíceis, onde a morte ela está praticamente todos os dias na nossa cara, são parentes, são amigos, são pessoas conhecidas. Nós temos que pensar o que é a morte para nós. Porque para o cristão, a morte biológica, ela deve ser evitada o máximo possível? Claro que sim, né? Quando possível, sim, porque devemos proteger, a gente não deve ser suicida, não deve ser irresponsável, incoerente. No entanto, essa vida biológica deve ser protegida em vista da vida eterna, da nossa vida eterna e da vida eterna dos nossos amigos, dos nossos parentes e de todos. Então a ressurreição de Cristo vem nos dizer que a morte, o pecado, o demônio, o mundo não tem a última palavra, é Cristo, vencedor da morte, que tem a última palavra. E a palavra dele é uma palavra de vitória. E quando ele fala, acontece, não é uma palavra estéril, ineficaz. A palavra dele tem poder. Então Jesus, ele vai se comunicando com as mulheres, com os apóstolos e mostrando que ele ressuscitou. E os apóstolos ainda estavam muito confusos, sem saber de fato o que tinha acontecido. Talvez nós, nesse tempo de Páscoa, estejamos muito confusos. Nós estamos ainda olhando mais para a morte do que para o poder da ressurreição. E quando Jesus ressuscita, ele nos convida a viver no estilo de homens e mulheres ressuscitadas. Ressuscitados. Você está vivendo como um cadáver ou como um homem ressuscitado, que morre para o pecado e nasce para uma vida nova? Como é que eu e você estamos vivendo? Se nós vivemos numa vida de pecado, de vício, quantas vezes a gente tem medo da morte biológica, mas a gente não tem medo da morte eterna? É porque nós não entendemos o que é a ressurreição. Infelizmente, muitas pessoas morrendo, a gente fala, essa pessoa já está no céu. Não, meus irmãos. São Francisco de Sales fala que nós devemos ter cuidado com as falsas canonizações. Quem morreu não foi direto para o céu, não. Quem vai direto para o céu é uma pessoa muito santa.
Quem morreu ou foi para o purgatório, ou Deus o livre foi para a perdição eterna. E quem está no purgatório vai para o céu, óbvio. E só tem céu e inferno. O purgatório não é um lugar eterno. Só que nós muitas vezes achamos que estamos ajudando as pessoas. Quando alguém morre, fala assim: essa pessoa, ela morreu, já está ressuscitada agora no céu. Não, isso é heresia. Ela não está ressuscitada no céu. Ela vai ressuscitar no último dia, como fala o credo. Creio na ressurreição da carne. O corpo dela está apodrecendo. E a alma dela já foi julgada. Está no céu, no inferno, no purgatório. E nós, como católicos, devemos rezar por essas pessoas. Às vezes nós rezamos pelo consolo da família, e isso deve acontecer. Mas a nossa oração deve ser cheia de caridade por aqueles que faleceram. Parece que nós estamos perdendo a catolicidade, o entendimento católico do que é a morte, do que é o julgamento, do que é o juízo particular, do que é o juízo final, do que é a ressurreição. É porque Cristo ressuscitou que nós um dia ressuscitaremos. Uns ressuscitarão para a vida eterna. O seu corpo será glorioso, belo, sem defeito. E outros ressuscitarão para a condenação eterna. Então, valorize sim o seu corpo, em vista da vida eterna. Porque às vezes nós queremos proteger o nosso corpo e nós esquecemos da nossa alma. Tem que cuidar dos dois, com responsabilidade. Como é que eu quero cuidar do meu corpo, mas eu vivo em pecado mortal direto? E nem tô pouco me lixando. Santo Agostinho falava o seguinte: os homens perdem um cavalo e passam a noite procurando, chamam os amigos, ficam sem paz, não dormem, passam a noite procurando. Eu que morei no interior muitos anos, eu via isso, né? As pessoas perdiam um animal, um cavalo, um boi que fugiu, um bezerro, alguma coisa que saiu no meio das estradas, e às vezes passava a tarde toda procurando e me dava pela noite, aí às vezes encontrava e às vezes não. E Santo Agostinho diz: os homens perdem um cavalo, um animal e passam a noite procurando com os amigos. E os homens perdem a graça de Deus e dormem, comem, bebem, como se nada tivesse acontecido. Um cavalo, uma moto, um carro é mais importante do que a graça de Deus. Que loucura! Isso é loucura! E São Felipe Neri fala que precisa-se criar um hospício para os loucos que não pensam na sua salvação. Quantas vezes nós somos loucos? Alimentamos ressentimento por besteira, falamos mal das pessoas por besteira, como se isso não fosse pecado. Meus irmãos, vigiemos. São Tiago fala lá na sua carta sobre a língua, né, que é algo tão pequeno, mas que é tão destrutivo. Então que nesse dia a gente possa viver como ressuscitado. Pedir ao Senhor um coração arrependido, um coração novo. Santo Antônio de Pádua, a língua dele ficou intacta, né? Porque ele nunca pecou mortalmente com a língua. E hoje, o que nós estamos fazendo com a nossa língua, com o nosso olhar, com o nosso corpo? Estamos preparando ele para participar da ressurreição de Cristo ou para participar da condenação eterna? Eis a pergunta. Vivamos como ressuscitados e não como cadáveres que andam por aí perambulando até com perfume da terra, mas com o odor do inferno na alma. Tenhamos cuidado. Salve Maria.